E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Eugênio, eu serei o seu professor de matemática, que darei as aulas da parte de matemática do zero até o mais avançado que a gente puder passar para vocês, basicamente, entendeu? Eu sou formado como técnico em eletroeletrônica, também sou formado como tecnólogo de manutenção, e estou me formando atualmente em engenharia de computação, tudo mais. Então vamos começar. Essa aqui é a nossa lousa, caso vocês queiram tirar um print do material que tem, que também será disponibilizado. Então vamos começar. Antes de tudo, para começar, né, sobre matemática, né, a gente tem que falar sobre os princípios da matemática, basicamente, que são os números, né? Que eles são a parte fundamental da matemática, né? Os números surgiram há muito tempo atrás pelos povos antigos para poder simplesmente numerar para numerar e quantificar as coisas, entendeu? Tipo, o rebanho deles, uma ovelha, duas ovelhas, tudo mais, entendeu? E à medida que foram passando o tempo, a sociedade foi evoluindo, tecnologias foram inventadas e tudo mais, surgiu essa necessidade de fazer um controle melhor para isso, entendeu? E aí foram adicionando números, operações matemáticas e tudo mais. E aí, basicamente, vamos falar agora sobre os conjuntos numéricos. O que seriam os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos seriam basicamente uma forma para classificar e organizar os números. Por quê? Porque atualmente nós temos diferentes classes de números. Podemos utilizar, entendeu? De acordo com a sua forma matemática, como a gente vai utilizar para fazer cálculos e tudo mais. À medida que os cálculos foram ficando mais complexos e tudo mais, surgiu-se a necessidade de meio que inventar outros números, inventar números para poder utilizar, entendeu? E aí, basicamente, aqui vamos falar sobre os quatro principais, que seriam os números. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, e os números reais, entendeu? Ainda também existem os números complexos, os números imaginários, só que esses números vão ficar mais para frente, porque para quando for surgir cálculos mais complexos que vai utilizar eles, aí serão explicados sobre eles, tudo mais. Basicamente o que são? Quais são os números naturais? Os números naturais, eles são basicamente a nossa contagem, do zero até o infinito, para frente, para a esquerda. No caso seria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí em diante. Falando nisso, nós também temos os nossos números inteiros, que eles seriam o quê? Tornando do princípio do zero, o zero seria o nosso número neutro, o principal, o primeiro número, entendeu? Aí, se for para a esquerda, vão ser os números inteiros. Os números inteiros, como eu vou acertar aqui, ó, para cá, os números inteiros seriam os positivos. E se for para a direita, serão os números negativos, entendeu? E quais seriam? Seriam, a partir do zero, para a direita, seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E do zero para a esquerda, seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Esses seriam os nossos números inteiros. Com isso, também temos os nossos números racionais, os conjuntos, números racionais. Os conjuntos números racionais, eles são basicamente o quê? Os números inteiros e naturais, desculpa aí, inteiros e naturais, juntos. Por quê? Os números racionais são basicamente qualquer número que você possa escrever ele em forma de fração, entendeu? Se você pode transformar ele em fração, que é basicamente o quê? Numerador e denominador, entendeu? Basicamente é fração, então aí ele faz parte dos números racionais. Por exemplo, o número 1, você consegue colocar ele em forma de fração. Por exemplo, rapidinho, peraí. 1 sobre 1 é uma fração, entendeu? Você pode escrever isso aqui, basicamente. Então ele é um número racional. 2 sobre 1. Isso sobre isso aqui é igual a 2, certo? Então, basicamente, o 2 também é uma fração. A mesma coisa para números negativos também. No caso, por exemplo, menos 3 sobre 1 é o menos 3, entendeu? Isso seria os números racionais. Por exemplo, uma dízima periódica é... Por exemplo, 1 sobre 3, que vai dar 0,333, entendeu? É infinito, tudo mais, mas
ainda assim é uma dízima periódica, mas ainda assim você pode escrever ele em forma de fração, e por isso ele seria um número racional. O que seriam os números irracionais? Falando sobre os números racionais, também teríamos os números irracionais. O que seriam os números irracionais? Seria qualquer número que você não consiga escrever ele em forma de fração. Por exemplo, 3,1415, 3,1415, que seria o nosso π. Ele não dá para se escrever em forma de fração, entendeu? Por isso ele é um número irracional. Como outros números, tipo assim, outros números como constantes e tudo mais, eles são números irracionais. Beleza. Tendo isso em vista, nós temos o nosso conjunto dos números reais. Os números reais, de uma forma bem simples e direta, eles seriam o quê? A união dos números racionais e irracionais. Todos esses números que você pegar, você engloba eles e seriam os números reais, entendeu? Por exemplo, aqui, que nem específico aqui, ó, os números naturais, aí temos os números inteiros, que englobam os números naturais, temos os números racionais, que engloba os números naturais inteiros, temos os números irracionais e temos os números reais, que ele engloba todos eles. Certo? Então, pessoal, essa é a nossa básica, a primeira parte da nossa aula de hoje. E isso é só, que são basicamente os conjuntos numéricos, que são os mais simples. Obrigado.